Está começando agora o programa Lição Diária, com o propósito de tirar suas dúvidas pela graça de Deus. E contamos com o escritor Adriano Paulo e Carlos Alberto. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso estudo da lição diária, domingo. E nós já iniciamos, a lição de número 6, nós chegamos aí na metade do estudo da palavra de João. E o título que diz assim, como estudaram ontem com o Adriano, mais testemunhas sobre Jesus. Por que estamos enfatizando esses testemunhos dessas pessoas sobre Jesus? Porque os 12 primeiros capítulos de João ele vai se tratar de sinais e testificando que a natureza de Jesus é Deus. Como vamos aprender hoje, que se ele é filho de Deus, como João Batista testifica, a sua natureza é divina, a sua natureza é eterna. Como eu sou filho do meu Pai, a minha natureza é uma natureza pecaminosa. Pecamos a partir do momento que transgredimos, aquilo que Deus fala para não fazermos. E isso é para todos, porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Mas Jesus Cristo, João Batista testifica ele como filho de Deus. Vamos passar então para a nossa lição de domingo. Humildade. Só completando assim. E a partir do verso 14, meus irmãos, nós vamos tratar da glória de Jesus como Deus. Tá bom? Vamos lá. Humildade. João Batista testemunha novamente. Por que testemunha novamente? Que após aquele encontro que ele teve com Jesus e que ele testemunhou a respeito do Filho, novamente ele testemunhou, a partir do capítulo 3, do verso 25 ao verso 36. Vamos passar para o estudo então propriamente dito da lição. A lição 2, ela descreveu como testemunho de João Batista levou até Jesus os primeiros discípulos. André, João, Pedro, Filipe, Natanael. Seria de se esperar que o próprio João Batista, tendo dado seu testemunho, saísse de cena. Mas ele reaparece diversas vezes no Evangelho de João. Vamos partir para o nosso estudo da lição a partir da leitura do capítulo 3, verso 25 e até o verso 36, como João se compara com Jesus. Vamos ler aqui. E vamos tirar a referência do Antigo Testamento a quem João estava se referindo quando ele falou essas palavras que vamos ler aqui agora. Capítulo 3, do verso 25 ao verso 36. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram: Rabi, mestre, aquele que estava contigo além de Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando e todos vão ter com ele. Um certo ciúme já se apresenta aqui. João respondeu disso: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunha de que disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. O que ele quis dizer? Eu não sou Cristo, mas sou enviado diante dele. Ele foi enviado primeiro para preparar o caminho. Também já estudamos sobre isso. Mas mais para frente nós vamos ver uma linguagem que ele usou e por que ele usou essa linguagem. Aquele que tem a esposa e o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Vamos parar por aqui? Vamos parar nessa linguagem. Por que João usou a linguagem esposa e esposo
e o amigo do esposo. Aqui nós já respondemos a pergunta. João Batista se compara ao amigo da esposa, que é o esposo. Mas referência ao quê? O que isso tem a ver? Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Oséias, no capítulo 2, do verso 16. Diz assim em diante: e acontecerá que naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamará mais de Baal. E da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e os seus nomes não virão mais em sua memória. E naquele dia farei por eles alianças. Verso 19. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdia. Vamos parar por aqui. Aqui Oséias, o livro de Oséias já está fazendo a referência de quando vier Jesus Cristo, que é o esposo, e trata a esposa como noiva, como somos aquele que aguarda o noivo, é a sua noiva, é a esposa. E ele se colocou na condição de amigo e que ouve bem em ouvir a palavra de Deus. Por isso que ele falou essa referência. Ele estava fazendo uma referência a Oséias, testificando o que o livro de Oséias estava falando, que naquele dia nós o chamaríamos de esposo, e a esposa é quem espera o marido, é a igreja de Cristo. Vamos seguir aqui no nosso estudo da lição. Seria muito fácil para João, irmãos, ceder à inveja, mas ele não o fez porque sabia qual era a sua missão. Ele poderia ceder àquela inveja das pessoas, ele poderia se colocar algo maior, mas ele foi tão humilde, mas tão humilde, que ele diz: é necessário que ele cresça para que eu diminua. Aí o que ele fez? Pelo contrário, ele veio apontar para o Messias, preparar o seu caminho e ser o quê? Testemunha dele. Em João 1, versos 6 até 8. Usando essa ilustração, Jesus como noivo, a noiva, portanto, seria o quê? O povo de Deus. Se nós compararmos esse verso. Em Isaías também 62, do verso 1 ao 5, se os irmãos quiserem ler depois, também vocês vão entender por que ele usou essa linguagem. Então, em palavras que revelam a verdadeira grandeza de João, ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Agora, eis aqui uma questão. Quando eu e você recusamos a dádiva que nos foi ofertada de pagar a pena pelos nossos próprios pecados, a morte eterna. Quando nós recusamos, eu vou dizer, esclarecer, eu li tentando jogar na primeira pessoa. Quando nós recusamos a dádiva que nos é ofertada, que nos é oferecida, teremos que pagar a pena pelos nossos próprios pecados. Mas Jesus não veio pagar o pecado de todos? Não está pago? Sim. O meu e o seu pecado está pago na cruz. Aquilo que Jesus fez, mas eu tenho que aceitar. Se eu não aceito Ele como o único e Salvador da minha vida, a sua glória, ela não me cabe. A sua misericórdia, ela não me cabe. Por isso que nós lemos aí Oséias, nós lemos aí em Oséias 2,16, em diante no verso 19, que nós vamos o quê? Viver com Ele em justiça e em benignidade. Mas teremos que o quê? Aceitar. E a pergunta aqui de hoje vai ficar para cada um de vocês: o que você tem feito com a mensagem que você tem recebido? Tem você aceitado a misericórdia de Deus, o sacrifício de Jesus Cristo? Tem você aceitado Deus, Pai, Filho e Espírito Santo na sua vida? Que nesse dia de hoje você possa ser enormemente abençoado por Deus e que você possa testificar e glorificar o Pai, o Filho e aceitar Jesus principalmente como o único Salvador da sua vida. Aceite o Consolador, o Espírito Santo, deixe Ele trabalhar na sua vida e deixe Ele fazer a mudança necessária. Antes de terminarmos esse estudo dessa lição, eu queria agradecer aquelas pessoas que nos apoiam e que apoiam o canal do Adriano. Eu queria falar um pouquinho. O Adriano fez do quarto dele um estúdio para que essa palavra possa ser
está sendo levado a cada um de vocês com uma qualidade maior. E ele tem feito algum sacrifício. E eu queria agradecer a vocês que sempre têm assistido o canal, os estudos, que continue apoiando, que continue fazendo esse estudo e deixando que o Espírito Santo... Tem uma rádio lá no Ceará, eu esqueci o nome dela aqui, tá? Eu esqueci o nome, eu peço até desculpa, mas vou voltar a falar dessa rádio. Tem tocado esse estudo nas quinta-feiras. Agradecemos o seu apoio, que Deus abençoe vocês grandemente, que Deus possa estar com vocês. Tchau, tchau, tenha um excelente restante de domingo, que Deus possa te abençoar a cada segundo e a cada instante da sua vida, em nome de Senhor Jesus. Amém.